Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 13 de outubro, quinta-feira de Europa League, de Conference League, tido por muitos como um dia de folga por conta do excesso de jogos. A gente já falou aqui várias vezes sobre o risco de uma quantidade exacerbada de jogos ao mesmo tempo, né? Você tem o risco de desatenção por parte do trabalho, você também tem o prejudicial por conta da liquidez dividida, né? Muitos jogos ali no mesmo horário, de competições diferentes, isso prejudica bastante. Porém, o que eu costumo fazer é reduzir bastante a minha expectativa, filtrar o máximo possível das partidas que ainda têm interesse, afinal de contas, a gente está entrando na quarta rodada da Conference e da Europa League, já dá para saber algumas equipes que estão praticamente com a situação resolvidas, outras que precisam buscar resultado, então fica um pouco mais tranquilo de filtrar. Óbvio, no meio de tantos jogos eu vou tentar filtrar ao máximo, mas isso não garante que eu vou de fato encontrar oportunidade naquele jogo, tem que criar um cenário, tá? Se você tiver alguma outra informação, se você for trabalhar algum jogo específico que eu não comentei aqui, deixa aqui embaixo para todo mundo ver, é um canal, os comentários aqui é uma parte muito legal do Bom Dia Mercado, todo mundo participa, todo mundo maduro, a galera que está chegando nova sabe o que está acontecendo, a galera mais experiente ajuda bastante. Então assim, eu gosto muito do Bom Dia Mercado, não só de produzir esse conteúdo aqui para vocês, de partilhar o meu planejamento, mas de também ver a interação de vocês dia após dia aqui no comentário, tá bom? Então, vamos juntos? Então vamos lá. Bom, eu não vou usar muito o planejamento, o PDF de apoio hoje, porque a gente tem muitas ligas, é complicado você acompanhar, traçar um cenário em cima de, por exemplo, eu vou abrir qualquer jogo aqui na minha frente. Por exemplo, Bodoglin de Arsenal. É muito difícil você utilizar estatísticas que você acompanha do Bodoglin no campeonato local dele e do Arsenal. Principalmente, por exemplo, o Arsenal joga com um time misto, um time reserva praticamente nas competições europeias da Champions para baixo, né? Na Champions joga com o time titular. Então é muito complicado. Então a parte estatística é mais complicada nessa quinta-feira, mas óbvio, dá para você utilizar, mas eu vou focar mais aqui na filtragem dos jogos. Já que eu abri a Europa League, vamos começar por ela, depois eu filtro aqui a Conference, tá? Primeiro, em relação ao Arsenal, eu acredito que o Arsenal não pode dar bobeira aqui, ele venceu o Bodoglin dentro de casa. Agora a gente tem o jogo espelhado, né? Todos os jogos que vão acontecer nessa quinta-feira, tanto da Conference quanto da Europa League, são jogos espelhados, aconteceram já semana retrasada ou passada, só que ao contrário. Então o Arsenal venceu o Bodoglin na Inglaterra por 3-0 com um time misto, né? Como a gente consegue lembrar, tá aqui o 3-0 do Arsenal, ventando bastante, daqui a pouco vai chover por aqui, foi um dia quente, hein? Então provavelmente vai chover por aqui. 1,44 é a odd do Arsenal. Por que eu acho que dá para ficar de olho numa possibilidade de trabalhar ou contra o Bodoglin ou a favor do Arsenal no match odds, ou se for um jogo muito aberto para o mercado de gols? Por quê? O Bodoglin tem nesse momento os seus 4 pontos e o Arsenal tem 6. Não é uma distância muito grande, ainda temos confrontos entre o Bodoglin e o PSV, confrontos entre o Bodoglin e o Zurique. O Arsenal também pega essas duas equipes. Então o Arsenal praticamente garantido, né, devido à sua força, se colocar o time titular, mas não pode dar mole porque ele pode, por exemplo, terminar essa rodada dependendo de uma derrota fora da zona de classificação. E na Conference e na Europa League, a gente tem o primeiro colocado sendo classificado direto para as oitavas de final e o segundo colocado vai para um confronto antes de 16 avos com a galera que desce da competição superior, tá? Então, eu acho que o Arsenal vai botar um pouco de marcha aqui, tentar jogar. O que você tem que conferir é se o Arsenal está, primeiro, com um time minimamente titular, se vai entrar alguns jogadores importantes da equipe e, principalmente, se vai de fato está focado no jogo. O grande problema aqui é que o Arsenal tem liderado junto com o City a Premier League depois de muitos anos, né? Então a torcida está muito empolgada e a Europa League acaba sendo uma competição secundária. Mas se conseguir desempenhar um bom papel com o time reserva, a torcida não vai se incomodar aqui do Arsenal continuar utilizando o time misto, tá? Para mim, se o Arsenal entrar minimamente focado, a diferença de prateleira de qualidade das equipes é muito grande. Outro jogo que eu separei aqui é o Betis com a Roma. A Roma vem fazendo muito feio na competição da Europa League, atual campeã da Conference League, está apenas na terceira colocação num grupo fácil. Com todo respeito ao Betis,
A Roma é mais time, na minha opinião, que o Betis, mas acabou dando mole no finalzinho. O Luiz Henrique, que era do... É Luiz Henrique, né? Que era do Fluminense, acabou fazendo um gol de cabeça e vencendo a Roma na Itália. A Roma agora tem esse jogo da volta na Espanha, não é tida como favorito. A última vez que a Roma enfrentou o Betis na Espanha foi 5-2 para o Betis, tá? Só para informação. E a Roma precisa, obviamente, dar um resultado aqui, porque senão vai ter que lutar pela segunda colocação. Nesse momento não é nem segunda, ainda joga com o Ludogorets em casa, para mim vence, e ainda joga com o Helsinki fora de casa, também deve vencer. Então a Roma deve ir aos mesmos 9 pontos do Betis se vencer os últimos 2 jogos. Mas aí tem esse confronto direto com o Betis. Tá? Para mim é um jogo para correção de preço, eu não vou aqui enviesar para um ou para outro. Eu acho que as duas equipes são muito boas no que se propõem a fazer, só que a Roma ele é melhor na bola aérea. Tá? Acho que a Roma pode utilizar sim o cenário de bola aérea para conseguir vantagem aqui, só que o Betis dentro de casa é muito forte. A torcida do Betis apoia demais, então para esse jogo aqui eu quero trabalhar as correções de preço sem enviesar. União São Giloás contra o Braga. Esse grupo tem o Malmo, né? União Berlim e o Braga. O São Giloás tem 3 jogos, 3 vitórias, excelente campanha do time belga. E o Braga tem 2 vitórias e 1 derrota. Perdeu inclusivamente aqui, se não me engano, para o próprio São Giloás dentro de casa. Então esse jogo é espelhado. O primeiro jogo foi 2-1 para o time visitante, para o São Giloás. Não dá, na minha opinião, para cravar um favoritismo do time belga aqui. O time do Braga joga muito bem, principalmente essas competições da Europa League. E, na minha opinião, também é um jogo para correção de preço. Tá? Vou ficar por aqui, não vou dar mais detalhes, porque é um jogo 100% para o live. Outro jogo desse grupo, onde é que está? União Berlim está aqui. Ó. União Berlim e Malmo. A gente tem a odd do União Berlim, na minha opinião, muito baixa, por isso que eu vou ficar de fora, tá? Por mais que eu saiba que também, nesse momento, o líder da Bundesliga, o União Berlim, ele é mais time que o Malmo, está numa prateleira diferente, 1,33 eu acho muito puxado, mas é extremamente necessário a vitória da União Berlim. Se você vem para trabalhar esse jogo em Back Union, é extremamente necessário. União Berlim ainda joga contra o São Giloás e contra o Braga, ainda dá para buscar a classificação, mesmo que seja em segundo lugar, não tem nada perdido ainda, mas precisa dessa vitória contra o Malmo, mas eu estou achando essa odd muito baixa, vou me manter de fora desse jogo. Voltando aqui em cima, a gente tem Nantes e Freiburg. O Freiburg também está com 100% de aproveitamento nessa Europa League, 3 jogos, 3 vitórias, só tomou um gol. O Freiburg joga fora de casa contra o Nantes, venceu o Nantes no último jogo aqui por 2-0, só que o Freiburg, como já está muito tranquilo na competição, é bem provável que ele jogue no erro do adversário, jogue de forma um pouco mais reativa e utilize, obviamente, a sua grande força, que são as bolas paradas de tudo quanto é lugar do campo, tá? As bolas paradas do Freiburg de tudo quanto é lugar do campo são muito perigosas, principalmente ali as tidas como 10 em 10, ali próximo da área, o Grifo bate muito bem, escanteio também se sai muito bem. Eu só tenho algum receio aqui de trabalhar a favor do Freiburg ou contra o Nantes, se o Freiburg estiver muito recuado. Por mais que eu saiba que os contra-ataques do Freiburg sejam excelentes, eu gostaria que o Freiburg pelo menos tivesse um pouco de controle do jogo para trabalhar esse lei, a pior equipe que eu já direcionei para o lado do Nantes. Não é nenhum preconceito com o Nantes, mas para mim o Freiburg é bem mais time. Eu acho que aqui na Europa League eu já selecionei tudo, não. Falta Lazio contra o Sturm Graz, o último jogo entre eles foi 0-0. A Lazio precisa bastante da vitória, tem aqui 4, aliás, todo mundo nesse grupo tem 4 pontos, o Sturm Graz, o Midtjylland, o Feyenoord. A Lazio começou goleando o time do Feyenoord, depois a Lazio tomou goleada para o time do Midtjylland, ou seja, tá tudo embolado. Então, na minha opinião aqui, a gente tem uma situação de necessidade extrema do time da Lazio. 1,44 acaba não sendo uma odd também que me chama tanto a atenção, né? Mas, de novo, vou usar o mesmo termo, prateleiras diferentes, tá? Se a Lazio botar marcha aqui, um time que conseguiu golear o time no Feyenoord, eu acho que não teria problema para vencer o Sturm Graz. Claro, foi um 0-0 no primeiro jogo, teria que conferir de novo como é que foi essa partida, eu não consegui fazer, mas para mim a Lazio pode vencer esse jogo e eu marquei aqui com uma possibilidade de buscar um back, tá? Se entrar com o time titular e de fato interessado no jogo. Então, para mim, foram os jogos da Europa League, tá? Selecionei 1, 2, 3, 4, 5, um jogo aqui das 16 horas e 1, 2, 3, 4, isso é um problema, né? Dos jogos às 13h45, talvez eu não consiga focar em tantos.
Na Conference League, eu comecei colocando aqui o Villarreal contra o Áustria Viena. O Villarreal começa a 1,55, então eu poderia, por exemplo, direcionar esse lei para a equipe em campo para o Áustria. O Villarreal é líder isolado do grupo com 3 vitórias em 3 jogos e o Áustria Viena só empatou, ou seja, só tem 1 ponto, só empatou uma partida, perdeu as outras 2. Inclusive, o último jogo para o Villarreal foi 5-0 para o Villarreal. Se entrar concentrado, como a gente fala, né, sem salto alto, eu acho que dá para trabalhar aqui no lei para a equipe ao Áustria. O Partizan contra o Colônia. O Partizan venceu o Colônia na Alemanha, botou fogo aqui no grupo, botou o Colônia para 3º lugar, mas na minha humilde opinião, o Colônia é mais time que o Partizan. Se pôr a bola no chão, aliás, seria errado falar isso porque o Colônia é muito bom pelo alto. Então, se pôr a bola no chão concentrado e usar bem a bola aérea, para mim o Colônia consegue complicar a vida do Partizan aqui e a gente pode ter uma oportunidade de trabalhar, sim, esse lei para a equipe para o lado do Partizan. O último jogo da Conference League, para mim, é o West Ham e Anderlecht. Eu venho acompanhando todos os jogos do West Ham nessa Conference. Foram 3 jogos, 3 vitórias. Não foram todos que ele jogou bem, mas geralmente é um time muito forte. E mesmo que não comece tão bem, ele vai melhorando ao longo da partida. O Scamacca, que veio do Sassuolo, já entrosou muito bem na equipe. Tinha sido criticado no início, mas está jogando muito bem. O Paquetá também está jogando muito bem na Conference, já deu assistência. Enfim, para mim o West Ham tem todas as valências aqui para vencer o time do West Ham. Como a odd do Anderlecht nem está tão baixa assim, dá para buscar, por exemplo, um lei para a equipe em campo ao Anderlecht, se o West Ham estiver jogando bem. Lembrando que da última vez que jogou em casa, no início dessa competição, quando ele saiu atrás, ele buscou recuperação. Então, mesmo que o West Ham não comece bem, que até possivelmente saia atrás do placar, se a gente tiver espaço aqui para buscar essa recuperação, e cotação, óbvio, pode ser interessante. Então, 3 jogos apenas aqui da Conference League. Na Série B eu vou ficar de fora, uma disputa aqui contra o rebaixamento. O Brusque tem os seus... Cadê aqui? O Operário é um pouquinho favorito, tá? O Operário vem daquela virada histórica do Vasco no finalzinho e depois um empate com a Chapecoense. E o Brusque, nesse momento, nosso Brusque não vence desde do início de setembro, quando venceu o Vasco por 1-0. De lá para cá foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas. Eu vou ficar de fora, tá? O Brusque tem 31 e o Operário tem 33 pontos. Então, resumindo, o que eu separei aqui para essa quinta-feira, pós-feriado de Dia das Crianças, Nossa Senhora da Aparecida, para correção de preço. Opa, isso aqui é Champions. Vamos lá para o dia 13, estou gravando na noite de quarta-feira. Eita, aí o nosso amigo aí, ó. Vou. Temos aqui um backlázio, possibilidade, 1,44, não é fácil, mas se o Lazio estiver dando sinal pode ser interessante. Leia por equipe, direcionado a equipes piores, que eu imagino que possam ter um desempenho ruim. Áustria Viena, Partizan, Bodo Glimt, Nantes e Anderlecht. Somente o Anderlecht é fora de casa. Primeiro, quais são os riscos aqui? O Villarreal, o risco é o Villarreal não entrar tão concentrado, já meteu 5 no Áustria Viena e é o líder isolado do grupo. Aqui contra o Partizan, o Colônia também entrar desconcentrado, não é à toa que o Partizan venceu o primeiro jogo, então toma um pouco de cuidado. Contra o Bodo Glimt, pode ser uma linha tênue entre uma superioridade do Arsenal e um jogo para gols, porque o Bodo Glimt tem que ir para cima, o grupo está embolado, então se esse jogo direcionar para gols, eu posso trazer aqui sim, sem problemas, para o mercado de gols, inclusive já estava marcado. Nantes e Freiburg, se o Freiburg usar o controle do jogo e a posse para jogar, a gente pode aqui utilizar talvez um match odds contra o Nantes. Se for um Nantes muito agressivo, empurrando o Freiburg para trás, é um jogo mais perigoso para match odds, pode ser interessante para gols, porque o Freiburg é muito bom no contra-ataque. E aqui, para o lado do West Ham, como essa odd do Anderlecht está mais baixa, pode ser um jogo para um lay para a equipe em campo, mas também, se você tem método, pode ser um jogo aqui para back. O West Ham depende da situação, óbvio, de leitura, tá? Para o lado das correções de preço, aqui principalmente esse jogo aqui, né? São 2 grandes jogos, mas o Betis com o Roma, para mim, é um jogo muito forte, muito importante. A Roma não pode aqui deixar como segundo plano, porque a Roma foi levando a banho-maria a Conference, chegou no final, acabou sendo campeã. Mas a Europa League o time não está jogando bem, está focando mais na Série A italiana, está indo bem, né? Está conseguindo alcançar, acho que se não me engano está com 19 pontos ali, está entre os 4 primeiros.
Mas mesmo assim, mesmo ainda tendo 2 confrontos contra times bem inferiores, eu acho que pelo menos um pontinho aqui, arrancar esse pontinho do Bet seria interessante, tá? Mas o ideal é a Roma tentar buscar a vitória, mas não vai ser fácil. E o San Giloase contra o Braga, também um jogo sem viés aqui, tá? O mercado de gols eu deixei só esse daqui, mas a gente sabe que quinta de Europa League e Conference League, vira e mexe, aparece uma oportunidade para gols. Então eu posso ter selecionado todos esses jogos aqui, não tem nenhuma oportunidade neles e durante o live ter outras oportunidades. E eu comento com vocês, obviamente, se for uma situação mais clara, lá no Telegram, segundo o link da descrição. Se você não tem conta na Betfair, minha parceira desse canal, deixo aqui o link no primeiro link da descrição. E para você participar do sorteio, depois que você criar sua conta, você utiliza o primeiro comentário fixado para conferir o regulamento. Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio, que está aqui, obviamente, eu só não utilizei ele, mas está aqui com jogos do Brusque, do Operário e também com todos os jogos aqui da Conference e da Europa League. Primeiro comentário fixado também. Beleza? Agora assistir um pouco desse jogo aqui do Corinthians com o Flamengo que já vai começar. Uma boa quinta-feira de trabalho para você, principalmente nesse tipo de dia. Foco. Não inventa moda, mantenha-se no método, tá? E não esquece da sua gestão. Um grande abraço e é um prazer.